Salmo de número 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nome da mensagem: renovo. Queria orar, pedir que Deus use minha vida para falar com alguém. Eu não sei quem é essa pessoa. Aqui já me mostrou duas. Eu sei duas pessoas aqui que é hoje. Sim, eu não fico dando conversinha mole, mas eu sei que Deus vai falar com mais pessoas. Senhor, eis a minha vida, eis o ministério que o Senhor deu para mim, eis a minha boca, eis a chance, Senhor, que agora eu tenho, o Senhor me deu, de alimentar um rebanho que não é meu, é teu. Senhor Espírito Santo, quem pode resistir o teu poder? A palavra do Senhor é clara. A Márcia agora acabou de dizer, a pastora Márcia, quem pode? O Senhor pode todas as coisas. Que hoje seja o dia, o tempo, o momento, para que essa situação, Senhor, mostre-se um novo caminho. Mostre, Senhor, o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse salmo, preste atenção, salmo é uma música, são letras de músicas. Ela é bíblica, ela foi citada por Jesus algumas vezes, foi citada por profetas, foi citado por apóstolos, é a palavra de Deus. Só que isso daqui era um cântico que normalmente se cantava quando as pessoas iam das suas residências até o templo. Então eles colocam salmo de romagem. Mas eu não quero ficar aqui explicando muita coisa. O que esse canto falou? Ele olhou lá para trás, já havia acontecido, não era citando algo novo, e ele retrata no cântico, algo que aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel foi avisada de que ele precisaria andar com Deus, que precisaria voltar-se para o Senhor. Profetas vieram, e não foi apenas um, foi vários, dizendo: conserta a vida, não dá para ficar desse jeito não dá. E o povo de Israel meio que dava de ombros. Um dia Deus decide pegar uma nação poderosa, que é a Babilônia, com seu rei Nabucodonosor, e vem e invade Israel. Aos poucos ele foi tomando conta de Israel inteiro, a ponto de levar seu último rei, mas o último, Joaquim. Teve um outro depois dele, mas ficou dias, não conta. Joaquim. Ele chega e leva cativa a família real e pega o povo de Israel e leva para a Babilônia. Babilônia era uma nação que é onde seria hoje o Iraque. E ele leva para aquela nação e o povo vive sobre o jugo dessa nação, sobre os desejos desse rei, Nabucodonosor. Lá na Babilônia, eles tiveram uma certa liberdade, mas lá não era o lugar deles. O lugar deles é aqui, na terra onde Deus deu para ele. E eles estavam em terra estranha. Passou-se 70 anos, e um dia, um rei invade a Babilônia. Já Nabucodonosor já tinha morrido, era já seu filho. O rei Ciro invade a Babilônia, muda o reinado, porque da mesma forma que em Babilônia invade Israel e leva cativo, Ciro vem, mata o rei babilônico e impõe o seu império. Quando ele impõe o seu império, já era a vontade de Deus de deixar o povo voltar para a sua terra. Ciro meio que se converte, a palavra de Deus diz que ele se converte. Ele olha e fala: vai lá, pode ir lá, volta lá para a terra de vocês. Ele liberou todos os israelitas da Babilônia. Todos que quiseram voltar, puderam voltar. E aí na volta,
por inspiração bíblica, ele solta esse texto. Ele diz: cara, que alegria, nós voltamos para a nossa terra, 70 anos depois. A maioria morreu na Babilônia, mas muitos voltaram. E aí ele disse: nós estamos como que quem sonha. Eu vivi preso muito tempo, eu vivi amarrado muito tempo, e de repente Deus veio e mudou minha sorte. Eu não mereço, eu mereço morrer, eu viver na Babilônia, porque eu tive a oportunidade de não ir, mas fui cativo. E aí ele diz: olha, da mesma forma que a água chega ao Negueb, Negueb não é o nome de um rio, Negueb é o nome de uma região. Em algumas traduções não está o nome Negueb, tá? Da mesma forma que a água, os riachos chegam ao deserto, em algumas traduções está como da mesma forma que a água chega ao sul de Israel, que era onde era o Negueb, a área do Negueb, que era um deserto. O que acontecia? 5 meses do ano acontecia algo estranho, era deserto o tempo todo, mas de repente começava a vir água. Por quê? Lá não chovia, mas acima do Negueb chovia muito. Se você digitar no Google, água chegando ao Negueb, você já viu falar aquela coisa quando está em cachoeira, assim, de repente a água está fraquinha na cachoeira, de repente veio aquela tromba d'água, e aí começa a vir muita água, e a água começa a irrigar essa região. Então é isso que ele está dizendo: da mesma forma que um dia eu fui seco, mas eu sei que a água vai vir, e ela vem. Não vem porque a água que vem ao Negueb, isso até hoje acontece esse fenômeno, ela não vem pelas chuvas que caem no Negueb, elas vêm por chuvas de outros lugares, no espalhar das águas, no romper do volume dos rios, ela acaba descendo por declive mesmo, ela chega no Negueb. E é sobre essa perspectiva que eu quero pregar. Eu quero pregar hoje sobre isso, sobre quem de fato deixa nós no deserto, quem de fato, por que passamos pelo deserto. Quero pregar que o deserto não é o teu lugar, não é o teu lugar. Não, o deserto é lugar de ensino, amado. Você não precisa ficar onde você está, meu querido. Só que também Deus não te tira daí até você aprender, até chegar o seu tempo. Eu vou ser profeta de Deus essa noite, e olha que você vai ouvir poucas vezes eu falar isso. Em alguns momentos eu vou dar palavras proféticas nessa mensagem. É disso que eu quero. Olha, por favor, o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Preste atenção. Por que acontece o deserto? Os mais velhos aqui vão lembrar da época que nós tirávamos fotos com máquinas fotográficas. Diferente de vocês que talvez os mais jovens nunca viram uma máquina fotográfica com filme, nada era digital. Eu era obrigado a fotografar uma coisa, pegar um filme, levar para um lugar que revelava. Aí a gente entregava o filme, eles pegavam o filme nosso, se fosse de 24, se fosse de 36, se fosse de 12, e eu entregava para eles. E só depois eu descobriria que jeito que ficou a minha foto, porque eu não conseguia ver a foto na hora. O deserto é mais ou menos isso. O cara pega o filme, leva para um quarto escuro, coloca alguns produtos químicos, e aí existe a palavra revelação. O deserto nos revela. Neles eu presto atenção, neles eu vou descobrir quem é crente mesmo, neles eu vou descobrir quem serve a Deus, pelo que Deus é ou pelo que Deus dá, porque no deserto é minguado, no deserto é tempo minguado. Agora preste atenção, o povo que escreveu isso aqui, quem viveu isso daqui, sabia que estava na Babilônia por algum motivo. Eles sabiam que o lugar deles não era a Babilônia. Eles sabiam que o lugar deles era em outro lugar.
mas também entendia que a Babilônia fazia parte do processo. Chega um momento, você está se perguntando: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que com a idade que eu tenho eu passo por isso? Como eu cheguei? E eu vou dizer, se Deus não tivesse deixado você ir para o deserto, se Deus não tivesse de alguma maneira orquestrado tudo isso, jamais eu revelaria quem você é. O deserto é lugar para ser aprovado, não reprovado. E uma vez que eu sou aprovado, já não tem mais que ficar lá, vou para outra fase. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, o deserto tem um propósito. Eu conheço pessoas que somente entenderam que estavam vivendo à margem da vontade de Deus. Deus não se alegrava com aquilo que estava acontecendo na vida dela. Deus não se alegrava com aquela a idolatria que havia lá no povo de Israel no tempo do rei Joaquim. Deus mandou pessoas, Ele teve tempo para tomar decisão, não tomou. Deus deixou ir para o deserto por amor, meus amados. Por amor, porque sabe o povo de Israel que foi lá para a Babilônia? Eles se converteram na Babilônia. Quando eles viram a situação difícil, lá na Babilônia eles começaram a adorar o Senhor. Homens e mulheres morreram na Babilônia, adorando ao Senhor. E enquanto estava aqui, enquanto eles estavam vivendo a plenitude das suas vontades, as escolhas eram outras coisas. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você, você precisa olhar para a tua vida. Você vai ficar assim até quando? Até quando? Até que momento? Você acha que tem pessoas que perguntam assim: pastor, por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Porque Ele te ama. Porque o pai corrige o filho que ama. Porque Ele quer você diferente. Porque pedaços de você tem que ficar na Babilônia. Porque aquele orgulho, aquela empáfia, aquela coisa de que eu mando, eu posso, eu sou aquilo, na Babilônia não pode. Não dá. Quantas vezes você já chora sozinho, ou sozinha, olhando: como eu vou sair dessa, quem vai tirar dessa? Você é Deus. Deus vai levantar Círios, Deus vai levantar pessoas para resgatar, quando no tempo certo Ele quiser pôr você de pé de novo. E aí você vai dizer: enquanto eu não fui afligido, eu não entendi a tua palavra, mas agora que eu fui, eu compreendi os teus decretos. Salmo de número 119, versos 66 e versos 71. Não é bom ficar na Babilônia, não é bom. O bom é o renovo mesmo. O bom é sair da Babilônia. Não é bom, mas às vezes é necessário. Eu conheço um homem que teve a sua vida precipitada, ela foi encurtada. Ele poderia ter vivido mais. Ele poderia ter vivido mais. Não viveu mais, porque depois de 25 anos servindo a Deus, uma nuvem de situações, de desejos, de angústia, o inimigo. E essa pessoa sabia: eu estou no erro, mas não consigo sair. Deus permitiu que essa pessoa saísse do erro, pudesse fazer a escolha por ele, e ela falou: agora então eu te levo, aqui você não pode ficar mais. Mas você acha que Deus queria levar ele naquela flor da idade? Não queria. Não queria. Mas a decisão dele era de continuar num lugar que Deus não queria que ele ficasse naquele lugar. O renovo vem sim. Eu pude ouvir, eu não estive aqui nas últimas 2 quintas-feiras, eu ouvi as mensagens que foram pregadas tanto pelo Wagner quanto pela Márcia, pela pastora Márcia, e eu vi lindo mesmo. Foi de Deus, palavra de Deus. Mas eu quero dizer, Deus não descuidou de você quando você entrou nessa. Deus cuidou de você. Ele está cuidando de você.
Você não sabe o que está acontecendo, mas Deus vai te arrancar daí. A hora que você olhar para a sua vida, porque a hora que passa, irmãos, a hora que nós passamos, nós vamos ser como esses salmistas aqui. Você sabe o que o salmista falou? Olha que eu achei legal. Grandes coisas, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles se alegravam pela condição deles, de ter saído da Babilônia, e se alegravam pelo que as pessoas diziam deles, e diziam de Deus sobre o que Deus fez por eles. Então a alegria era por eles, e o nome de Deus era engrandecido através da vida deles. Eu pude falar essa semana com uma pessoa, tive uma conversa muito boa sobre esse assunto. Ela falou assim, mas o meu passado, eu não quero pensar no meu passado isso, meu passado aquilo. Eu disse, olha, a pessoa, o irmão, irmã, entenda algo, o teu passado faz parte de você. O teu passado, tudo que você é hoje faz parte, você é parte de tudo que você viveu. Até para servir de alerta para você, de onde Deus te tirou, de onde Deus quer te colocar. Quando as pessoas saíram da Babilônia, elas saíram de lá, como diziam os antigos, escaldadas. Deus me quer junto dele. Deus não me quer namorando outros deuses. Deus não me quer namorando outras condutas. Deus me quer junto dele. Enquanto eu estiver junto dele, eu vou estar sob a proteção. Hoje, esta noite, minha missão é dizer para você que o que você não está entendendo, Deus está. Que o que você ainda não consegue ver saída, Deus já tem a saída. Deus já tem a saída, há promessa da saída. Há promessas da saída, há promessas da correção, mas também há promessas da saída. Eu ouvi de um pregador há muitos anos, algo que eu nunca esqueci. Eu só consigo lembrar isso da pregação que ele fez, o pastor José Carlos. Na época eu não era nem pastor. Ele disse o seguinte: deserto não é lugar de crente morrer. Deserto é lugar de crente aprender. Lá eu aprendo, Rosa. Dói demais, mas eu aprendo, eu saio sempre melhor. Aí eu vou olhar e vou falar, cara, a dor que eu passei não é nada diante de tudo que eu sou hoje, de tudo que Deus fez por mim. Olha por favor o verso de número 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Uma das coisas que eu quero posicionar, e agora eu quero encontrar pessoas que para esse ponto Deus vai falar com pessoas. Sabe qual que eu acho que é a maior dificuldade de todo ser humano? Entender que ele não foi criado e nem nasceu para ir para o inferno. Se algo não for feito, é para lá que ele vai. Mas Deus criou você e eu para adorá-lo. Foi para isso que fomos criados. Os teus filhos não foi criado para usar droga, entrar no homossexualismo, entrar na prostituição, entrar no vício. Não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para Deus, para adorar o Senhor. E aqui ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte. Querido, sabe, deixa eu te falar, presta atenção. Olha para você. Nada, não é para você não. Para alguns esse não se aplica. Eu estou procurando pessoas que isso se aplica. Nada te satisfaz. Nada. Nada te satisfaz. Se era ter uma moto, você tem e não resolve. Se era se formar na faculdade, você se forma e não resolve. Se era comprar uma casa, não, o dia que eu comprar uma casa, não. Aí eu compro a casa e não consigo fazer da casa um lar.
O dia que eu me aposentar, aí sim, aí eu me aposento e não resolve. Porque há um espaço dentro da tua alma, do teu sentimento, dentro da sua psique, dentro da sua mente, dentro de você, que só pode ser preenchido por Deus. Não é nem pela religião, tá? Por favor, entenda. Eu não estou falando para você virar evangélico não, hein? Estou falando para você virar filho. Aceitar a adoção. Aceitar que o pai quer botar o nome dele em você. Imagine que eu estou aqui sem pai, sem mãe, Rose. Imagina, pastora Juliana, sem pai, sem mãe, e vem um cara aqui e fala assim, ó, eu sou fulano de tal, sobrenome top da galáxia e quero você como filho. Eu falo, opa, estou na área, já não tenho pai mesmo, eu não tenho mãe mesmo. Se Deus está querendo, eu só tenho que aceitar. Então sabe qual é o problema? Por que o renovo ainda não acontece? Porque as pessoas acham que o renovo vai ser numa leitura de um bom livro. Porque elas acham que o renovo vai acontecer no fluir de um culto. Elas acham que o renovo vai acontecer, quem sabe, procurando um psicólogo. Elas acham que o renovo vai acontecer numa depressão, de uma tristeza, de uma angústia, se entorpecendo com um monte de remédio. E olha que eu não sou contra o remédio, tá? Por favor, fique claro. Mas ele não é a solução, ele é só paliativo. O remédio não te cura. O remédio te dopa. Meio que ele toma o teu conhecimento, a sua consciência e deixa você meio que tantã. Por um tempo, mas não dá para ficar nessa não. Não dá não. E aí o que eu tenho que entender? O que esses povos, eles disseram, sabe quem vai me renovar? Vai ser Deus. Ele vai, como? Eu não estou na parte do como ainda. Eu não estou na parte do como, eu só estou na parte de quem. Pegou ou não? Não estou te falando como ele vai renovar, eu estou dizendo quem vai te renovar. Não, pode ser até a leitura de um livro, mas o livro é só um instrumento. Pode ser até num culto, mas o culto só vai ser um instrumento. É hoje, mas é porque Deus quis. E o dia que ele quis, ele pegou Ciro, da onde ele estava, mandou ele lá para a Babilônia, humilhou o filho de Nabucodonosor, mata ele, toma o trono dele, assume o reino da Babilônia. E aí Ciro pega e olha e fala assim, cara, eu encontrou favor no povo, o povo de Deus encontrou favor em Ciro. Deus começa a falar com Ciro, e Deus fala para Ciro, deixa esse povo ir, deixa ele ir. Deus, quando ele decide, querida. Quando acabou, acabou. Mas como que eu vou resolver isso? Se eu ainda não aprendi. Se eu ainda... essa é fresquinha, é do trono de Deus, e eu quero ser profeta. Quantas vezes você já me viu falar isso? Tem pessoas chorando pelo seu pecado. Misericórdia. Pare de chorar pelo teu pecado. Deus te arrancou daquilo. Você não conseguia sair, Ele arrancou você com mão forte. Está doendo? Está. Mas é melhor Deus te matar agora do que o diabo matar para sempre. Ele te mata agora, mata as suas vontades, mata os teus desejos. É melhor Ele matar você, não é matar de morte, é matar os teus desejos, as tuas vontades, e você viver para sempre, do que Ele deixar você vivo agora no pecado e morrer para sempre. Tem gente chorando pelos seus erros, saudade da Babilônia. Deus te ama, filho. Deus te ama, filha. Ele tem um novo para você. Ele tem um renovo para você. Olha, Deus vai te colocar em lugares altos. Pastor, você veio agora me motivar. Não! Deus é bom. Porque Ele deixaria você continuar nessa situação se você já compreendeu que é Ele, por Ele e para Ele? Está conseguindo entender, não? Posso continuar? Estou só na metade, tá? Está conseguindo pegar aí? Não chora pelo teu pecado não, filho. Chora não. Eu já chorei pelo meu pecado. Você acredita que eu já fiz isso? Passa.
E a felicidade é eterna. A convivência com o Espírito Santo é eterna. Toda vez que eu choro pelo meu pecado, mas persevero no acerto, vem o Espírito Santo e te convence, te conforta. É ou não é verdade? Estou certo ou estou errado? Quando eu acerto, mas eu fico firme, vem Deus e nos consola e nos conforta. Olha, por favor, eu falei quem, agora eu vou falar como, tá? Como? Olha o verso de número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, ou como as águas dos riachos do deserto. Como? Eu vou pegar emprestado uma frase que o Wagner pregou, e eu achei que essa frase, eu já parece ter lido ela, não sei se Deus deu revelação, não importa, ele usou essa mensagem. Ele falou o seguinte, a frase foi essa: a fé não é a negação do problema. A pessoa que tem fé não nega que tem problema, mas quem tem fé coloca o problema no lugar dele e Deus no lugar dele. Pegou ou não? Esse povo aqui sabia, está seco, não nasce nada, não chove, mas quando para nós, outubro, começa aqui o verão, para eles lá começa o inverno, vai vir água, e essa água vem de longe, mas a água chega. Não discuta milagre. Não discuta milagre. Se eu conseguir explicar o milagre para você, não é milagre. Você pegou essa também, não? Se eu conseguir explicar a lógica do milagre, esses dias eu lembro do Vinícius. Está aí, Vinícius? Lembra um dia que eu sentei com você e nós falávamos daquela conta sua? Você falou, isso aqui não vai fechar nunca. Eu falei, mas não queira fechar, só creia. Creia que essa conta não fecha, essa conta não tem como fechar, mas é milagre. Ó, quem vai te florescer, quem vai sair, fazer os brotos nascerem, é as águas dos rios que vêm do céu. A hora que Deus olhar e falar assim, eu já entendi, já produzi o que eu precisava ter produzido. Você passou, você me deu o teu Isaac. Eu não quero o teu Isaac, eu quero você. Eu quero o teu coração, eu quero a tua vida. Eu não quero mais você fazendo o que você acha que tem que fazer. Você tem que fazer o que eu acho que você tem que fazer. A hora que acontece isso, aí vem o milagre, querido. Se eu explicar como aconteceu na minha vida, eu não consigo explicar. Não há explicação. Não tem conta, não existe. E eu não estou falando de coisinha, não. Eu estou falando de rios que descem de outros lugares e inundam o que é árido. E onde tem água, Rose, tem vida. Só falta Deus. Só falta Deus agir. Se eu já sei quem, eu imagino agora como. Milagre. Você quer saber qual é o maior milagre que eu vi na minha vida, Antônio? Maior de todos os que eu vi até hoje. E olha que eu vi milagre, hein? Já são muitos anos de pastor. O maior milagre sou eu. Uma pessoa como eu era, com o jeito que eu tinha, com a cabeça que eu tinha, como eu entendia a religiosidade e religião, como eu era avesso e como eu era apegado à grana. Hoje eu viver na dependência de Deus, quem é perto de mim sabe disso. Os meus negócios, os negócios onde eu tenho, eu vivo na dependência de Deus toda hora, cara. O maior milagre é você. O maior milagre é você estar aqui agora. Quantos anos vocês têm, os casal? 22? Dá para acreditar que vocês estariam numa igreja com 22 anos? Não é uma coisa de doido? Você contar isso para os amigos de vocês, eles vão falar, doidou. Virou, você está fazendo lá, filho? Vão lavar a tua cabeça. Vai fazer lavagem, vai mesmo, viu? Se prepara, porque precisa limpar. Se
Me falam assim, fizeram lavagem cerebral, não sei, fizeram? Era sujo pra caramba, Alexandre. Se não fizesse, não dava, filho. Agora quem fez não fui eu, foi Deus. Foi Deus que foi convencendo eu cada vez que aquele linguajar não servia. Que, olha só, que num sexta-feira, para um churrasquinho, com um bando de comparsas, porque quem te leva para o erro não é amigo, amigo não te leva para o erro, quem te leva para o erro é o comparsa, concorda ou não? Eu chamava eles de amigo, mas eles não eram meu amigo, eles eram comparsas de crime. Eu achava que sexta-feira estava beleza. Aí Deus foi mostrando para mim que não dava não. Que o novo estava para nascer. Que o que ele tinha era melhor. E foi o que o povo está dizendo. Sabia que alguns não saíram da Babilônia? Eu não sei se o pessoal que estuda aí sabe, mas alguns decidiram não vir. Porque estava bom na Babilônia. Eles já tinham se acostumado com a Babilônia. Mas a Babilônia não é o teu lugar. Não. O inferno não é o teu lugar. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios. É o que a palavra fala. Não foi para você, não foi para mim. Viveu a miséria aqui na terra, não foi preparado para você, para mim não. Nós vivemos para viver a plenitude. Agora, eu queria desafiar você. Se Deus não permitisse o deserto para te fazer florescer, você acha que você mudaria? Se com todos os sinais que te acontecem no mundo, eu falo isso sempre para você, né, Alexandre? Até para não dar indireta, não, vou dar uma direta. Agora mudou. Mas a gente é assim, eu sou assim, eu era assim. Agora chegou um dia, Rose. Já havia 2 anos, a parte da grana, naquela época já havia resolvido. Eu já não estava mais quebrado e falido. Mas havia ainda uma inquietação na minha alma. Eu já não queria dinheiro, eu queria Deus. Eu queria o Senhor. Eu queria a companhia dEle, a bondade, o amor e o carinho dEle. Isso é renovo. Renovo é você tirar você da sequidão, e quem tira é Deus. Como? Através do milagre. E um dos processos do milagre é o deserto. Não reclama do deserto, não. Glorifica. Glorifica, porque é por pouco tempo. É o tempo só do aprendizado. Eu falo que o crente nunca perde. Ele sempre ganha. Ganha quando sai do deserto. Ganha porque sai melhor do deserto. Você pegou ou não? Agora, não digo ímpio, né? Porque sabe aquele cara que ia na sexta-feira fazer as tais coisas que eu ia fazer, e no sábado fazer as tais coisas? Eu ficava fazendo rolo, acima de rolo, para... Agora, eu tenho coisas que são naturais e há coisas que são espirituais para que o renovo aconteça, ok? Agora, eu quero falar das coisas natural. Eu quero que a sua mente se abra e ouça as coisas que você tem que se fazer, é natural. Ele também trata aqui, olha por favor o verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido, eu sei que tem pessoas muito mais espirituais que eu. Eu sei que me falta fé em muitos momentos da minha vida, eu sei. E eu sei que talvez aqui entre nós, ou talvez entre os que estão me ouvindo, tenha pessoas que conseguem passar pelas dificuldades, glorificando e feliz e cantando, e isso e aquilo. Eu tenho imensas dificuldades, a dor me rebenta. Mas uma coisa é certa, Letícia, eu posso estar chorando, mas eu não desisto. Eu posso estar apanhando, mas eu não desisto. A Márcia é testemunha. Quantas vezes você já me viu chorar, e a qualidade que a Márcia tem, eu já pude testemunhar, minha esposa, ela é muito boa quando as coisas estão bem. Isso serve para você, mulher. Mas quando as coisas não estão bem, ela é melhor ainda. Porque ela empresta seus ouvidos, empresta seu colo. Mas na hora do culto eu vinha para cá.
eu vinha para cá chorando. Outras vezes eu preguei sobre dízimo, e eu não ganhava um centavo na empresa, eu estava quebrando. A impressão que eu tinha é que eu ia quebrar. Mas o que ele disse para mim, Wagner? Dá que eu abro a janela do céu. Devolve que eu faço isso. Fiquei um ano devolvendo sem ver nada. Mas quando veio, irmão. Na hora certa veio, hein, querido? No momento certo veio. Então eu quero dizer para você que o salmista foi inspiração de Deus, pura inspiração de Deus. Ele disse: não desista. Está doendo? Continua. Não é continuar querendo fazer as coisas que você faz. Quando fala doendo aqui, irmão, é, por exemplo, assim, pô, pastor, eu gosto muito, pastor. Cara, você não tem ideia de como eu gosto de assistir futebol com os meus amigos. Mas lá no futebol com os amigos dá encrenca. Melhor não. Eu gosto muito de tal coisa. Melhor não. Está doendo? Melhor não. Não. Não estou vendo o resultado, não. O que Deus prometeu para você? Que cuidaria da tua casa? Então Ele vai cuidar. Chora e continua semeando. O que Ele prometeu para você? Prometeu cura? Então Ele vai curar. A palavra dele prometeu cura, mas não estou vendo a cura. Mas chora e continue acreditando. Prometeu que seu casamento seria restaurado? Chora, mas continua acreditando que aqueles que com lágrimas semeiam. As lágrimas aqui, preste atenção, não é lágrimas de quem se faz de vítima, de quem acha que está passando por algo que não merece. São lágrimas de alguém que sabe: eu não estou no céu ainda, eu vivo numa terra em que o mundo é caído. Mas eu tenho um Deus que enxuga cada um dos minhas lágrimas. Eu tenho um Deus que prometeu algo para mim. Porque logo, logo, aquelas sementes que você semeou chorando, aquelas sementes corretas que você semeou chorando, aquele silêncio que muitas vezes você fez para a tua esposa ou para o teu esposo e ele não se tocava, vai chegar uma hora que Deus vai fazer assim, ó, pá. Os olhos se abrem, as sementes começam a germinar, e o renovo, aquela coisa, você não tem explicação, começa a aparecer na nossa vida. Aí você vai dizer: foi Deus, e eu vou dizer: foi, mas parte disso tudo foram as tuas lágrimas, parte disso tudo foi o fato de você não ter desistido. Parte disso tudo foi você ter sido aprovado por Deus. Parte disso tudo é você ter entendido que você faz parte da família de Deus. Pastor, eu estou quebrado, pastor. Se eu contar para o meu marido o que passa pela minha mente, porque às vezes a gente fala, e não é pecado do tipo: eu quero outro homem, ou eu quero outra mulher. É você olhar e falar: cara, eu não quero nada, nem outro homem, nem outra mulher, não quero nem o casamento que eu estou, eu não quero a vida que eu tenho, não quero mais, parece que tudo é escuro, tudo é negro. Eu quero dizer para você que Deus é luz. Isso aí também é parte do processo. A palavra de Deus diz, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Teve um dia que eu ouvi a voz dele todo fedido, todo cheio de carrapicho, todo estranho, todo machucado, todo isso, todo aquilo, mas ele falava: vem, vem. Cada vez eu ouço mais: vem, continua, persevera, anda comigo, eu te ensino, eu te mostro. Você acredita que você vai viver o renovo de Deus? Amém? Quero dizer que quem vai fazer isso na sua vida é Deus. Praticamente você só vai ter que deixar, querido.
vai dar tudo certo. Continue chorando, mas não desista. Continue lamentando, mas não desista. Continue achando que, mas não desista. Um dia você vai poder falar, realmente foi Deus. Se não for, quero voltar aqui e dar um parênteses. Se a família de Nabucodonosor continuasse reinando sobre o reino da Babilônia, jamais o povo sairia de lá. Mas se preciso for, Deus faz coisas impensáveis. Um reino tão gigantesco como o babilônico cai na mão de Ciro. Isso é meu, tá? Eu acredito realmente que Deus levantou Ciro para destruir o reinado de Nabucodonosor, para tirar o povo de lá e fazer com que as promessas que ele fez a Abraão e suas descendências se cumprissem. Não precisa continuar desse jeito. Quando alguém disse para mim que a vida podia ser diferente do que aquela que eu estava vivendo, eu tomei decisões. Agora cabe a você tomar. Wagner, vamos nos posicionar para a gente orar? Cabe a você tomar. Na prática, pastor, o que eu devo fazer? Para de reclamar do deserto. Duro falar isso, né? Você acha que Deus perdeu o controle? Na prática, pastor, o que eu devo fazer? Para de chorar pelos teus pecados. Na prática, pastor, o que eu devo fazer? Não desista. Eu lhe garanto, vai dar certo. Porque aquele que prometeu que a água viria, virá. É só você crer. Na minha palavra, as promessas que Ele fez. Ele disse para você, certamente, Ele já levou sobre si as doenças e as enfermidades. Sobre as pisaduras, nós fomos sarados. Se você está doente, se você tem filho, filha, pai, mãe, avô, neto, fora da presença de Deus, Ele prometeu, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Ah, se Ele prometeu isso para alguém, meu querido. Hoje pude falar para você, né, Alexandre? Vai apanhar igual mula de charreteiro, mas que vai vir. Tem jeito, promessa. Se você hoje está preso em algum vício, em algum erro, em alguma miséria, em algum engano, Ele disse, você é meu. Eu te transporto do reino das trevas e te coloco no reino da luz, no reino do Filho do seu amor. Não é você que vai ficar, eu não sei como me livrar do vício, pastor. Você não sabe, mas Deus sabe. Simples assim.